Abundant Life Church. Vida abundante. What a great honor I have to be here with you today. Que honra que eu tenho para estar com todos aqui nessa manhã. I feel the presence of God here in this place. Eu já sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Amen. God gave me a heart from the time I was 19 years old. Então Deus me deu um coração quando eu tinha até os 19 anos, para os 19 anos. For Europe, specifically Western Europe. Para Europa e especificamente na parte do oeste da Europa. And I began preaching the gospel here when I was 19 years old. E eu comecei a pregar o evangelho quando eu tinha 19 anos. But I want you to know, mas eu quero que vocês saibam, it's my first time actually in Portugal. Que é a minha primeira vez, na verdade, aqui em Portugal. And you guys are amazing. E vocês são incríveis. And it's my first time here with you. E é a minha primeira vez aqui convosco. And the presence of the Lord is here. E a presença do Senhor está aqui. And you guys look good too. E vocês parecem muito lindos aqui todos. Hallelujah. Let me tell you who this bald guy is in front of you. Então, só para contextualizar vocês sobre quem sou My eu. name is Lynn Ballinger. O meu nome é Len Ballinger. I lead a ministry Eu lidero um ministério called Mosaic Global. chamado Mosaico Global. After pastoring for over 30 years, Depois de pastorear por 30 anos, I turned the church to my sister and brother-in-law. I'm from Florida in the U.S. Eu sou da Flórida e eu agora passei a liderança da igreja para minha irmã e o esposo. And for the last 4 years, I've been leading leaders. E pelos últimos 4 anos eu tenho liderado outros líderes. 70% of what I do, 70% of what I do is with pastors and leaders. Então, 70% do que eu faço hoje está ligado a trabalhar com líderes. We're working actively in 23 different countries of the world. Que estão a trabalhar em aproximadamente 23 países ao redor do mundo. And we're also strategizing to take the gospel to some of the least reached people in the world. E nós estamos criando estratégias para ir aos lugares menos alcançados do mundo, do evangelho. We have a base set up in Pakistan that reaches into all the Muslim world. Então nós temos uma base lá no Paquistão, por exemplo, que está a alcançar muito parte dos muçulmanos. I was just there earlier this year. E eu estava lá no começo do ano. We saw more than 1,000 Muslims pray to receive Jesus. Nós vimos aproximadamente 1.000 muçulmanos que entregaram a vida para Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. So I want you to know today Então eu quero que você saiba hoje that the gospel works. Que o evangelho, ele funciona. And the gospel we preach is a gospel of power. E o evangelho que nós pregamos é um evangelho de poder. And through the power of the Holy Spirit, E através do poder do Espírito Santo, we've seen people respond to the gospel. nós temos visto as pessoas responder ao evangelho. Amen. We're living in unique times in the world. E nós vivemos em um bom momento no mundo. Crazy times. E são loucos tempos. Tempos muito loucos. But it is the church's greatest hour. Mas é o momento maior da igreja. And I believe God is doing amazing things. E eu acredito que Deus está fazendo coisas grandes. I came here after spending the last 6 weeks in East Africa. Eu vim a Portugal depois de ter passado 6 meses no oeste da África. 6 semanas, perdão. And we planted 3 new churches. E aí nós plantamos lá 3 novas igrejas. We ministered and trained hundreds of pastors. Treinamos mais de 100 pastores from 9 different countries actually. De 19 países, na verdade. And God is moving in that part of the world as well. E Deus está a mover naquela parte do mundo também. And we saw the miraculous power of the Holy Spirit. E nós temos visto o poder miraculoso do Espírito Santo. We are able to minister to the deputy president, the vice president of Kenya. Nós tivemos a oportunidade de ministrar para o vice-presidente do Quênia. God is giving us national level influence in many of these nations. Deus está nos dá a um nível de influência nesses países, nessas nações. Even in Pakistan. E mesmo no Paquistão.
Pakistan, they don't really like O Americans, Paquistão, eles não gostam dos americanos and they don't really like Christians, e eles não gostam dos cristãos. and I'm both. E eu sou os dois. But somehow they like me. I Mas don't eu know. não sei por que eles gostam de mim. And even up into high-level government E positions, mesmo os que estão em posição no governo, maior posição no governo, God gave me a prophetic word over a man Deus me deu uma palavra profética sobre um homem 2 years ago. 2 anos atrás. His name is Anthony. O nome dele é Anthony. He had a heart to work in the political arena of Pakistan. E ele tinha o coração para trabalhar na área política do Paquistão. But he's a Christian. He's Mas born ele é again. cristão. And so it was impossible. E é impossível. But the Lord showed me God was going to give him favor. Mas Deus me falou que ia dar favor para que ele pudesse He was going to open a door. e abrir as portas para ele. The next year, E no ano seguinte, that he was elected as a congressman. ele foi eleito no Congresso. And the favor of God has been on him so strong. E o favor de Deus está sobre ele de uma forma tão forte He's now the deputy speaker of the Congress of que agora ele Pakistan. é um dos principais preletores do Congresso. The first non-Muslim to ever serve in a political O position. primeiro não muçulmano que já teve o acesso à política no Paquistão. God is moving. I could spend the entire morning E eu podia aqui passar a manhã inteira telling you stories of miracles, to telling you how God has been moving. só falar sobre os milagres e o mover de Deus. And I'm telling you that the same Spirit of God is here today. Mas eu digo para vocês que o mesmo Espírito de Deus está aqui hoje. Even while I am speaking, Você sabe o que eu estou a falar? I believe the Holy Spirit is coming to stand beside you Eu acredito que o Espírito Santo ele está agora se levantando ao teu lado to remind you who you are. para lembrar sobre quem você é. Your important place in this city. Vocês estão em lugares dessa cidade. The promises and prophecy that were given in this house years ago. E as palavras e as promessas que foi liberadas sobre essa casa anos atrás. When I walked in the door, Quando eu passei pela porta, I've atravessei a never porta. been here Eu before. nunca estive aqui antes. I just met your beautiful pastor. Eu já conhecia a nossa pastora incrível, But I felt mas eu senti words from the Lord from years ago palavras que Deus liberou anos atrás about your purpose in this city sobre o propósito que vocês têm nessa cidade and your purpose in this nation. e o propósito na nação. And I believe some of those things are just happening right now. E eu acredito que algumas dessas coisas que foi liberada no passado estão a acontecer só agora. I prepared a message actually for this church. Eu preparei uma mensagem, na verdade, para essa igreja. And last night, E ontem à noite, the Holy Spirit spoke to me o Espírito Santo falou comigo. and he shifted the direction. E aí ele mudou a direção que eu estava a pensar. And so today I don't just want to preach to you. Então hoje eu só não quero pregar para você. I want to push you. Eu quero te empurrar. I want to push you today. Eu quero te empurrar hoje. I want to challenge you Eu quero desafiar você. And I believe this message is not just a teaching, it's a prophetic word for you. E essa não é só uma mensagem de ensino, mas é uma palavra profética para cada um de vocês. I believe in divine connections. Eu acredito em conexões divinas. And I feel so at home. I feel divinely E connected to eu, you na today. verdade, estou a me sentir super em casa. Eu sinto que tem uma ligação divina aqui. And we're going to see some incredible things happen. E nós Amen? vamos ver coisas incríveis acontecer. Amém? Are you ready? Vocês estão prontos? So am I. Amen. Turning your Bibles Então, abrem suas Bíblias to Acts chapter 3. para Atos capítulo 3. The key to seeing God's work A chave para ver o trabalho de Deus is connected to your expectation. está conectado com a sua expectativa. He has called you to walk with higher expectation. Ele está a te chamar para caminhar com grande expectativa. How many know Jesus called the church to go into all the world? A Jesus, ele chamou a igreja para ir em todas as nações, em todo mundo. Amen? Amém? Not just the world you like, Não só o mundo que você gosta. not just the world that's convenient, Não só o mundo que é conveniente.
All the world. Todo mundo. Amen. And we've been trying for years to get the world to come to the church. E nós temos por muitos anos a tentar que o mundo venha até a igreja. But you are the salt of the earth. Mas vocês são o sal da terra. You are the light of the world. E a luz do mundo. And God called us to go. E Deus nos chamou para ir. Why? Por quê? Because anything you don't touch, you can't change. Porque aquilo que você não toca, você não consegue mudar. Amen. Amém? Look at Acts chapter 3 Então vamos ler Atos capítulo 3. and read verses 1 to 8. E nós vamos ler Atos 3, do versículo 1 ao 8. Go ahead. Ok. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olhe para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande." E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. What really captures me in this story O que me capturou nessa história is verse 5. é o versículo 5. So he gave them his attention. Ele os olhava atentamente. Ele prestou Expecting. atenção a eles, na expectativa To receive something from them. de receber algo deles. My assignment from the Holy Spirit today O meu compromisso com o Espírito Santo hoje is a message I want to call é uma mensagem que eu quero chamar: Raise Your Expectation. aumente a vossa expectativa. Aumente a vossa expectativa. Holy Spirit, I thank you for your word. Espírito Santo, te agradeço pela tua palavra. I ask that you would fall in this place like heavy rain. Eu oro para que o Senhor venha sobre esse lugar. Lord, speak to your people today. Fala com o teu povo hoje. Stir us up in the Spirit. Move as águas no Espírito. Prepare us, God, Nos prepara, Senhor, to see something we have never seen before. para ver algo que nós não vimos antes. We thank you for what we give you this time today. Obrigado por esse tempo hoje. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Ooh, I feel the presence of the Holy Spirit. Uau, eu sinto a presença do Espírito Santo. Let me see what time. Everybody look at your watch. Vocês estão a olhar aí os relógios? Everybody look at your watch. Now don't do that again. Não olhe para o seu relógio mais. So here in the book of Acts, Então aqui no livro de Atos, we have an amazing story nós temos uma história of a incrível disabled man de um homem que era coxo, who encounters John and Peter at a temple gate, que encontra Pedro e João lá no templo, na porta do templo, expecting to receive something. na expectativa de que ia receber algo. You know what I've discovered? Sabe o que eu descobri? You usually get what you expect. Que você normalmente recebe aquilo que você espera. Well, I don't trust them. Falei, eu não confio I'm neles. not going to open up my heart to them. Eu não vou abrir o meu coração para You eles. usually get what you expect. Então você vai receber aquilo que você espera. This is never going to change. Eu não sei, talvez esse ano vou mudar. You usually get what you expect. Você vai receber aquilo que você I espera. can't afford that. Eu não consigo I'm comprar too isso. old for that. Eu já estou muito velho para People fazer isso. misunderstand me. As pessoas não me You entendem. usually get. E você vai ter what aquilo you que você expect. espera. Well, that doesn't happen. Mas o que não I don't know if acontece, God answers my prayer. eu não sei se realmente Deus ouve as minhas orações. You usually get Você vai receber isso. what you expect. O que você espera. What faith is designed to do O que a fé é desenhada para ser, para fazer,
is to raise your É expectation. para aumentar a vossa expectativa. And I want you to know something today, Abundant Life. E eu quero que vocês aprendam algo sobre a vida desses homens. It takes courage É necessário coragem to have expectation. para que haja expectativas, para criar expectativas. Most people don't expect Muitas pessoas não esperam, because they're too afraid of disappointment. não há expectativa porque há um medo de que eles vão ficar desapontados. They would rather live down here and be content Eles preferem ficar aqui deitados e contentes com o que há than believe up here and be disappointed. do que acreditar que algo maior vai acontecer e ficar desapontado. So they stay down on the ground Então eles ficam lá deitados no chão with a cup, com um copo, begging for change, pedindo mudança, clamando por mudança, when they could be stepping into the purposes of God. quando na verdade eles poderiam já estar dando passos. Do you hear what I'm Para saying to Deus. you? Vocês conseguem perceber? Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? We're so afraid of disappointment. Nós temos tanto medo de estarmos desapontados So we stay where everything is predictable, que nós ficamos nesse lugar de conforto where everything is normal, e que as coisas estão normais where everything is, listen, where everything is routine. e que tudo aquilo é uma rotina. But I came here today Mas eu vim aqui hoje to shake somebody up para chacoalhar pessoas, para abanar. because God says it's time to break the pattern. Porque Deus está a dizer que é tempo de quebrar os padrões. Come on, just reach over next to you and shake somebody. Say it's time to break your pattern. Então, ó, você vai pegar alguém que está ao lado, você vai abanar e vai dizer, ó, é tempo de quebrar os padrões. Amen. I feel something breaking in this place. Eu sinto que Deus já está a quebrar padrões nesse lugar. Come on, this may not be for everybody, but it's for somebody. Talvez essa palavra não é para todo mundo, mas há pessoas aqui que precisam ouvir. Listen, one of the things that security guards are trained to do Ó, algumas coisas que os guardas, os seguranças, eles precisam fazer when they're protecting a targeted person quando eles têm um alvo is to occasionally change the way that person goes or how they do things. é mudar a direção ou o caminho com onde eles vão para que a pessoa se sinta segura. Because they have to break the pattern. Porque eles precisam quebrar o padrão. If you do everything the same way every day, Se você faz aquela coisa todo dia do mesmo jeito, it's easier for somebody to take you out. é muito fácil que alguém vai te tirar daquele lugar. Most people are predictable Muitas pessoas, elas são previsíveis, because we don't like change. porque nós não queremos mudança. But it's also what can make you an easy target. Mas também isso pode te tornar um alvo fácil. But I hear the Lord speaking today. Mas eu sinto que o Senhor está a falar hoje. I'm coming to change the pattern. Eu vim para mudar os padrões. I'm coming to shift some things. Eu vim para mudar coisas. Come on, Satan is seeking who he may devour. E Satanás, ele tá ao redor em busca de alguém para devorar. But God is going to break your pattern and you're never going to be the same. Mas Deus está a quebrar padrões e você não vai ser o mesmo. Amen. So what we have in this story Então, o que nós temos aqui nessa história is a man making the best out of a bad situation. é um homem que ele tá a tentar fazer o melhor de uma situação ruim. The Bible says he's been lame from the time he was born. A Bíblia diz que ele já estava coxo, ele já era coxo de nascença, desde que ele nasceu. It's all he's ever known. Seria? It's all he's ever known. É tudo que ele sabia. Ele era coxo. When all you have ever known is brokenness, Quando tudo aquilo que você conhece é uma vida quebrada, it's hard to develop an appetite for wholeness. é muito difícil você alimentar um apetite para mudança. You don't know what wholeness is really like. E você sabe o que é uma completude? If all you've ever seen is difficulty, Se tudo aquilo que você vê é dificuldades, if all you've ever seen is dysfunction, tudo aquilo que você vê é uma vida disfuncional, if all you've ever seen is trouble, se tudo aquilo que você vê é problema,
It's hard to believe outside of that. É muito difícil que você pense algo que é fora disso. You might be frustrated by your situation, Talvez você está frustrado por uma situação, but we still end up attracted to what our normal is. mas nós continuamos atraídos por aquilo que é normal. When you've been lame all your life, Quando você tem andado coxo por toda a sua vida, afraid all your life, com medo da vida, angry all your life, chateado, a palavra, ou zangado, toda a it's sua vida. easy to develop a normal expectation around your abnormality. É fácil que você encontre algo que não é fora do normal. My question today, A minha pergunta hoje: has your abnormality become normal for you? será que aquilo que é fora do normal tornou-se algo normal para você? This man has been lame all his life. Esse homem, ele era coxo por toda a vida, ele nasceu coxo. So he's built a routine around his disability. Então ele criou uma rotina que era em torno dessa deficiência. Routine is where you build around something you believe you cannot change. E a rotina, ela é construída ao redor daquilo que você acredita que não pode mudar. I've seen churches, great churches. Eu tenho visto igrejas incríveis, grandes igrejas, Great grandes churches igrejas. for 40 years, 50 years. Igrejas grandes que já existem por 40 anos, 50 anos. But if you're not listening to the Holy Spirit, Mas se você não está ouvindo o Espírito Santo, if you're not challenging yourself, se você não está a desafiar você mesmo, it's easy to get into routine é muito fácil que você vai entrar numa rotina and miss where God is trying to take you. e você vai perder aquilo que Deus quer fazer com você. So the Bible says every day they laid him by this gate. E a Bíblia diz que todos os dias as pessoas levavam esse homem coxo até a porta do templo. Every day. Todos os Same dias. thing. A mesma coisa. When he woke up in the morning, Quando ele acordava pela he manhã, had no expectation to ele walk. não tinha nenhuma expectativa. He waited Ele só esperava for somebody to pick him up para alguém que ia carregá-lo and take him to the gate. e levá-lo até a porta. When you do the same thing every day, Quando você faz a mesma coisa todos os dias, you can forget what day it is. você até esquece que dia é hoje. It doesn't even matter. Nem importa. Is this Tuesday? Ah, isso é terça? Hoje é terça ou Is it Saturday? sábado? It doesn't Não matter. importa. Every day is the same. Todo dia é a mesma coisa. Every day he ends up at the same place. Todo dia ele era levado ao mesmo lugar. I don't know who this is for. Have you ever felt like you end up at the same place? Eu não sei se há alguém aqui que já sentiu isso. Ah, não, eu já tô no mesmo lugar, eu já sei que eu vou para o mesmo lugar. You wear different clothes. Você veste talvez diferentes roupas, You're with different people, você tá com pessoas diferentes, but you end up at the same place. mas você sempre termina no mesmo lugar. Day after day, Dia após dia. bloop, they drop him in the same place. Pegavam e levavam ao mesmo lugar. What day is it? Que dia é hoje? Is this Wednesday? É quarta. Come on, when every day looks the same, Então, se todos os dias parecem iguais, you can lose your expectation. você pode perder a sua expectativa. Why should I have expectation? Por que eu deveria ter expectativa? Why should I prepare for routine? Por que eu tenho de me preparar para uma rotina? I'm already trained. Eu já fui treinado, já sou treinado. I knew how to do this Eu already. já sei o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Routine. Rotina. So they put him in front of this gate. Então, eles põem esse senhor em frente a esse portão. Called Beautiful. É o portão Formosa. And it was beautiful. E era um portão realmente formoso. It was almost 20 meters wide, Era quase 20 metros de perímetro, made of largura, bronze, feito de bronze covered with e gold. coberto com ouro. Some people believe it was made entirely of gold, E algumas pessoas acreditam que ele, na verdade, era todo feito de ouro. but it was spectacular. Ele era espetacular. So here we have Então aqui nós temos an ugly problem problema feio at a beautiful place. num lugar incrível, num lugar lindo. How can everything look so beautiful Ah, como é que isso parece tão lindo? in one way, Numa forma.
But yet there's an ugly problem Mas há problemas tão feios in the beautiful place. em um lugar tão incrível. So everyone is coming to this gate. Então todos passavam por essa porta. Let me tell you something about gates. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês sobre portas. Whenever you Portais. see gates in the Bible, Sempre que você vê algo sobre portas na Bíblia, portais, gates always represent transition. eles vão representar transições Gates always represent access. e acesso. Representam transições e acesso. Gates always represent opportunity. Portas, eles sempre apresentam oportunidades. And the Lord showed me something. E Deus, ele tá me mostrar algo. Some of you here today, Tem alguém aqui hoje, ou pessoas hoje, you think you're at a wall, que você acha que está diante de um muro, but God says it's not a wall. mas Deus está falando, isso não é um muro, isso não é uma parede. It's a gate. Na verdade, é uma porta. When the children of Israel, Quando os filhos de Israel, when they saw Goliath, quando eles viram Golias, o povo de Israel viu a Golias, they all saw Goliath as a wall. eles viram a vida a partir de um muro, de uma parede. But when David saw Goliath, Mas quando Davi viu a Golias, he saw a gate. ele viu uma porta. If I can get to Goliath, Se eu conseguir chegar até Golias, I can get to my destiny. eu vou chegar até o meu destino. I can get to the palace. Eu consigo chegar até o palácio. Come on, you think you're at a wall, Então você acha que está diante but de um God muro, says you're at a gate. mas Deus fala, você na verdade está diante de uma porta. And I believe God wants to take you through your gate. E eu sinto que Deus quer fazer você atravessar essa porta. Every day, Todos os they dias, lay this man close to something he can't get into. eles colocavam esse homem perto de algo que ele poderia ter. Is anyone here tired of almost? Será que você aqui, tem alguém aqui que já está cansado do quase lá, eu tô quase lá? I almost made it. Eu quase consegui I isso. almost got the job. Eu quase peguei aquele emprego. It consegui um almost emprego. happened. Quase aconteceu. I'm tired of almost. Eu tô cansado de quase. Everybody else was going through the gate, Todo mundo tá atravessar o portão, but he was only going near the gate. mas ele só tava lá perto do portão. Almost. Quase lá. It's frustrating when you see everyone else going in, but you're only going almost. É muito frustrante você ver pessoas atravessar a porta, mas você tá lá no quase lá. It's like, if I can't go in, I don't want anybody else to go in either. E você pensa assim: se tá todo mundo atravessar esse portão, eu também não quero que ninguém atravesse. It's hard to watch other people step into what I'm only getting near É to. muito difícil ver pessoas atravessar em coisas que você tá quase lá para chegar e acontecer. And when you're constantly watching other people access things you can't reach, E quando você vê pessoas que estão a alcançar coisas que você não consegue alcançar, it can affect your expectation. pode afetar a sua expectativa. Well, maybe it's just not for me. Você vai pensar, talvez isso não é para mim. This is just the way it's going to be. Talvez é suposto para que seja assim mesmo. And anytime you get frustrated in a routine, you cannot escape. E sempre que você está frustrado e preso numa rotina, você não consegue escapar. You start making excuses. Você começa a criar desculpas. And excuses comfort incapacity. E as desculpas vão trazer um conforto para a sua incapacidade. Well, I would have if. Se acontecer. I could have if. E eu poderia ter feito se eu tivesse. I should have, but. Eu poderia ter, mas. Excuses comfort incapacity. As nossas desculpas confortam a incapacidade. It's not my fault. Não é minha culpa. They didn't help me. Eles não me ajudaram. They didn't love me. Eles não me I amaram. didn't have what they had. E eu nem tinha o que eles tinham. Excuses Desculpas comfort incapacity. confortam a incapacidade. What's amazing to me O que é maravilhoso para is mim this man is laying in front of a temple gate. é que esse homem está em frente à porta do templo. He's in front of the church. Ele está em frente à igreja. And the man is physically what the temple is spiritually. E o homem é físico daquilo que o templo é espiritualmente falando. They're both lame. Tanto o templo como o homem estão coxos.
Now, at this point, Então, nesse momento, Jesus has already ascended back to heaven. Jesus ele já foi assunto aos céus. But do you remember what happened in the temple when Jesus was crucified? Mas vocês lembram no templo que aconteceu quando Jesus foi crucificado? You remember? There was a Vocês lembram? shaking. Aconteceu um sismo, sim. The temple was damaged. E aí teve um romper no templo. O templo foi destruído. The veil was torn. E o véu veio de alto a baixo. Right? Sim. This is what happened. Então foi isso que But aconteceu. now, Mas agora, they've repaired the temple. eles já repararam o templo. They've repaired the veil. Eles já tinham reparado o véu. They're trying to get back to business as usual. E aí eles estavam voltando às atividades normal do templo depois de terem reparado tudo na morte de Jesus. They're trying to convince themselves Jesus was nobody. E aí eles estavam tentando convencer que Jesus não foi nada, já passou. So the temple is spiritually what the man is physically. Então o templo é espiritualmente a representação do homem físico. Listen, Então ouça. lameness always stays close to lameness. O coxo sempre vai estar perto de outros coxos. Why? Por quê? Because it's comforting to be around people that have the same problem. Porque é mais confortante para nós estar ao redor de pessoas que têm o mesmo problema que nós temos. Have you ever noticed that unhappily married people don't like to hang around with happily married people? Vocês já prestaram atenção que pessoas que têm um casamento quebrado ou ruim, elas não gostam de conversar ou ter contato com pessoas que têm um casamento feliz? Have you noticed that? Já perceberam isso? Right? Dysfunction O disfuncional loves community. ama comunidades. Misery A miséria loves company. gosta de companhias. Right? Miserable people like to be around miserable people. Pessoas miseráveis gostam de estar perto de outras pessoas miseráveis. Because happy people get on their nerves. Porque as pessoas felizes lhe dão nos nervos. What are you smiling about? Por que vocês estão a sorrir? What are you so happy about? Por que vocês estão tão felizes? When happy gets on your nerves, Quando a felicidade lhe dá nos nervos, it's because something inside of you é is porque broken. algo dentro de ti está quebrado. Come on, somebody. Ok? Vamos lá? Alguém? People who walk in their blessings Alguém que está a caminhar na sua bênção are never jealous of other people who walk in their blessings. nunca vai ter inveja de alguém que está a caminhar na bênção. So whatever is laying beside you at the gate Então, qualquer coisa que esteja ali no chão, diante do portão, is related to you in some way. o coxo está sendo relacionado contigo de alguma forma. Do you hear what I'm saying to you? Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? You can show me your cell phone Você pode me mostrar o teu telemóvel and I can tell you a lot about you e eu posso saber muito sobre você, by who you hang around. sobre com quem você está a se relacionar. Come on. But the Lord wants you to know today Mas Deus ele quer que você saiba hoje you're at a gate. que você está na porta The gate is access. e que essa porta é um acesso The gate is opportunity. e esse portão é uma oportunidade That your expectation e que a sua expectativa is being challenged today. está sendo desafiada hoje. Come on, do you want more? Você quer mais? Expect more. Então espera mais, cria There mais is expectativa. abundance. Come on, abundant life. There's abundance for you. É como uma vida abundante, tem muita abundância vindo para ti. There's abundance for Tem you. abundância para vocês. Abundance you haven't seen yet. Uma abundância que vocês ainda não viram. But some of you here, you're expecting it. Mas alguns de vocês aqui estão a criar expectativas por isso. And it's bringing you through the gate. E aí isso está a levar vocês até o portão. Come on, don't miss your access. Então não perca o acesso. I'm going to access what God has for me. Então eu quero acessar aquilo que Deus tem para mim. Maybe you feel like you're laying lame at the gate today. Se você acha que você está ali coxo em frente ao portão,
Don't get angry with me because I'm going through my gate. Não fica aí chateado ou zangado comigo porque eu tô indo aí pro meu portão. I'm determined to go through my gate. Eu tô determinado a atravessar esse portão. Come on, hit somebody next to you. Say, go through your gate. Vamos lá, abana alguém aí e fala, vai pro teu portal, vai pro teu portão, pra tua porta, vai até a tua porta. Come on, you gotta go through your gate. Vai lá, atravessa essa porta. Hit somebody else. Tell them go through your gate. Pode aí, ó, dar um soco aí em alguém pra Come lembrar on, do seu if you can't walk through, if you can't walk through, Se você pode atravessar, crawl through. se você não consegue atravessar, If you se can't- arrasta. If you can't crawl Se through, você não consegue se arrastar, roll through. vai rolando, vai, Whatever faz, you faz have qualquer to do. coisa. Vai de qualquer forma. Go through your gates. Vai atravessa o portão, Come atravessa on, a that's a porta. word for somebody today. Então Go eu through sei your que gates. essa palavra é para pessoas aqui hoje. Hallelujah. So God is coming to break our routine, Então Deus ele vai quebrar a nossa rotina to raise our expectation. para aumentar a nossa expectativa. Hebrews 11 says this. E Hebreus 11 fala: Faith is the substance of what you hope for. a fé é a substância daquilo que você espera. The word hope in the Greek language A palavra esperança ali no hebraico is the same word for the word expect. é a mesma raiz de criar expectativa. That means faith Isso significa que fé is the substance é a substância of what you expect. daquilo que você espera. If you don't have Se expectation, você não tem expectativa, faith doesn't have anything to connect to. a fé não tem nenhuma ligação. So God says, I'm raising your expectation. Então Deus está a falar, eu estou a aumentar a vossa expectativa. God wants to bring a blessing into your life. E Deus, ele quer trazer uma bênção para a tua vida. But your next blessing is tied to your expectation. Mas essa bênção, ela está ligada à tua expectativa. If all you want every day is to lay by the gate, that's all you'll get. Se tudo que você quer é continuar lá como um coxo em frente à porta, é só isso que você vai ter. But if you will have the courage, Mas se você tiver coragem, God is going to take you to a new level. Deus vai te levar para outro nível. Personally, Pessoalmente, as a ministry, como and ministério. I'm telling you, I believe you've seen some great things. E eu digo para vocês, eu sei que vocês já têm visto muitas coisas. But Jesus says, Mas Jesus diz, greater things are ahead. tem ainda coisas maiores que virão. Come on, in life, greater Amém. things are Tem ahead. coisas maiores virão. Hallelujah. Amém. Man, this is a good preaching. I'm going to listen to this message myself later. Essa é uma palavra tão boa que depois eu quero ouvir de novo. Amen. So they lay at the gate called Beautiful. Então ele estava lá em frente ao portão Formosa, a porta Formosa, And religion e a religião has walked past this man. Every day. passou através desse homem. Religion has its own routine. E por quê? A religião, ela tem uma rotina. And religion E a religião is throwing coins tava ali, ó, pôr moedinhas in his cup. no copo. Why is religion Do putting coxo. why does religion put coins in his cup? Por que que a religião, os religiosos estavam a pôr as moedinhas ali no copo? Because it can't raise him up. Porque a religião, ela não consegue levantar alguém. Religion always comforts you in Ah. crisis. A religião, ela só vai trazer um certo conforto no meio da crise. I just felt so good Eu tô a sentir tão bem. when she sang that song. Quando ela começou a cantar aquela canção. You felt better, Você se sente bem, but it didn't change anything. mas não há mudança. Ka-ching. Mas tem umas moedinhas aqui. Coins in your cup. Moedas no copo. Coins in your cup. Mais moedas no copo. Religion is always throwing coins in the cup of routine. A religião, ela vai sempre ali, ó, pôr moedinhas no copo da rotina. Let me tell you something about church. Mas deixa eu contar algo sobre igreja. It's not just about going. Não é só sobre você ir à igreja, It's about expecting. mas é sobre criar expectativa. Come on, you can attend until you break through the chair you're sitting in. Vamos lá, você consegue ir além dessas cadeiras que estão aqui. But if you don't have Mas se expectation, você não tem expectativas, you won't get what God has for você you. não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. I've been in many meetings where I felt the Holy Spirit
Eu estive em lugares que eu sentia a presença do Espírito Santo. And somebody over here gets healed and somebody over here gets nothing. E aí eu via pessoas que eram curadas de um lado e pessoas que não eram curadas de outro. Same atmosphere. No mesmo lugar. Same worship. No mesmo momento de adoração. Same spirit. Mesmo espírito. What's the difference? Qual era a diferença? Well, you can go out to the sea, out here to the river, Se você vai próximo ao mar, próximo ao oceano, on a beautiful day, num dia bonito, and maybe you're going to see some sailboats. você talvez vai ver alguns barcos. Some of them are going to be moving, Alguns desses barcos vão estar a mover and some of them will be sitting still. e alguns vão estar parados. Same wind O mesmo vento is blowing over all of them. está a soprar sobre todos os barcos. The difference is Qual é a diferença? some of the boats have their sails up. Alguns desses barcos, eu não sei qual é o nome que vocês usam para esses veleiros. Alguns desses veleiros têm velas, perdão. Algumas dessas velas estão alçadas. And those sails, E essas velas that's expectation. é a expectativa. And it catches the wind. Porque ela capta o vento. I can come to church every Sunday and my sails will be down. E eu posso vir na igreja todos os dias sem que as minhas velas estejam alçadas. Same wind, but nothing O happens. mesmo vento, mas nada acontece. Do you hear what I'm saying to you? Vocês estão a ouvir o que eu estou a falar? I'm tired of just a few coins in Eu my tô cup. cansado de tantas moedinhas e não ter o meu copo cheio. I don't need a nice sermon and a warm feeling. Eu não preciso de um bom sermão e um sentimento ali bom. I need transformation. Eu preciso de transformação. I need to touch heaven. Eu preciso tocar os céus. Come on. This is our time. Esse é o nosso tempo. Listen, I'm too old now to play games. Escuta agora, eu já tô muito velho para ficar jogando. I'm not just here because I need somewhere to go today. Eu não vim nessa igreja só porque eu não tinha outro lugar para ir. I have some expectation. Eu tenho expectativas. Come on, I'm too old to just Lá, eu já tô velho, já walk through and waste time. não quero mais perder tempo. When I came here today, I came serious. Quando eu vim para cá nessa manhã, eu vim sério. This is our time. Esse é nosso tempo. This is your day. Esse é o seu dia. It is not a rehearsal. Não é rehearsal. This is it. It's not a practice. Não é uma prática. This is it. É isso. It's your day. É o seu dia. It's your time. É o seu tempo. And if you're alive and breathing, Se você tá vivo e a respirar, which is most of you, que eu acho que a maioria aqui tá, it's not too late for you. não é tarde para você. It's not too late. Não é tão tarde. God is pushing you. Deus está a te puxar. Something that you've been believing for. Coisas que vocês estão a acreditar por elas. Something you've been waiting for. Coisas que vocês estão a esperar. God is pushing your expectation. Deus está a puxar a vossa expectativa. My goodness. Meu Deus. So routine Então a rotina, has been comforted by religion. ele está sendo coberta pela religião. I need somebody real quick. I need a lame Eu preciso man. Who can be de um homem para representar o who can be coxo. my lame Quem man pode for ser me? o coxo Any hoje? volunteer? Algum voluntário para Or ser o shall I coxo? volunteer you? Um coxo. Okay, come up here. Come up here. I got Vamos a lame lá, man. Come here from the back. já tem um coxo ali que tá vindo. Look, the miracle's already happened. He's already walking. Ó, Hallelujah. Deus, ó, o milagre. Aê! O milagre já aconteceu e ele já Sit tá right andando. there. Just sit. Yeah. Yeah. You're lame. Vai You have to sentar. sit. Hallelujah. E aí tu segura. There's your cup. So here's what I want you to see. Então agora é isso que eu quero que vocês vejam. Religion is walking past this A man religião estava a passar todo dia através desse every homem. day, Todo dia. dropping coins in his cup. Pondo moedas lá no copo. Then all of a sudden, De repente, here come Peter and John vem Pedro e João. coming up to him. E ele vem até ele. And when he sees them, Quando ele vê a Pedro e João, they say this. Here, come around this. Pedro e João They say this. falam isso para ele. They say, look on us. Olha para os nossos olhos. Look at us. Olha para nós. And the Bible says E a Bíblia diz that he lifts up his cup expecting to receive something. que ele estendeu o copo na expectativa de que eles iam dar algo para ele. Now this is important Então isso é importante. when you're looking at this, Quando você vai olhar aqui right? nos versículos Because bíblicos, sometimes que às vezes
The reason you're not getting where God wants you to be A razão pela qual você ainda não está onde Deus quer que você esteja is because of the routine, é por causa da rotina. right? I may feel like I'm smiling on the outside, but I may feel like I'm dead on the inside. Eu tô aqui talvez a sorrir por fora, mostrar um rosto alegre, mas na verdade por dentro eu não tô bem. I felt that when I just said that. Eu até senti isso quando eu So tava... here you've been smiling on the outside, Que eu até senti que tem pessoas assim que estão assim, but que you estão a feel like you're sorrir, dying on the mas inside. dentro você tá a morrer. Today, resurrection life is coming. Mas hoje é dia de ressurreição. Come on. I didn't come today to get expectation. Eu não vim pra cá hoje pra pegar a expectativa, pra alcançar a I expectativa. came here today with Eu expectation. vim pra cá com expectativa. Amen. So, when expectation approaches, Então, quando a expectativa se aproximou, it always comes to break routine. ela veio pra quebrar a rotina. So, he's sitting there, Ele tá ali sentado, holding his cup up. tá segurando o copo, Here, come over here. And he says, e ele and disse, Peter says this to him, e Pedro fala assim pra ele: silver and gold ó, prata e ouro I don't have. eu não tenho. Now, you can't miss this. Então você não pode perder isso. They're saying, I don't have silver and gold. Eles estão falando assim, ó, eu não tenho prata nem ouro. And they're in front of a giant gold door. Mas eles estavam ali, ó, do lado de uma porta de ouro. Do you see all of this Você going vê on? aí tudo que está acontecendo ao mesmo tempo? Listen, Escuta, I don't have silver, ele fala, eu não tenho I prata don't have e gold, nem tenho ouro, but I do have something. mas eu tenho algo. But what I have Mas o que eu tenho is not going to fit in your cup. não vai entrar no teu copo. It's not going to fit in your cup. Não vai entrar no teu copo. Come on. Listen, expectation Então, a expectativa, may not be that spectacular, ela talvez não é uma coisa espetacular, but it knows who it is. mas ele sabe o que é. And what Peter was saying to him O que Pedro estava a dizer para ele, is, I'm not going to lower myself to your level of expectation. eu não vou submeter a mim ao teu nível de expectativa. I'm not going to lower myself to just put a coin in your cup. Eu não vou me submeter a que você receba umas moedas no teu copo. But I'm getting ready to raise your expectation Mas o que eu quero é aumentar as tuas expectativas to another level. para outro nível. Come on. Vamos lá. Some people teach Então, algumas pessoas ensinam that Peter and John didn't have any money. que Pedro e João não tinham dinheiro. That's not necessarily true. Então, isso não é necessariamente verdade. They were on their way into the temple to worship, Eles estavam a caminho do templo naquele momento and biblically, para adorar. the way you worship in the church was you brought an offering. E biblicamente, quando você ia ao templo, você trazia sim ofertas. They probably had money for the offering. Então, talvez eles tinham ali umas moedas para dar de oferta no templo. So they probably had silver and gold. Eles provavelmente tinham ouro e prata, They just didn't have silver and gold for him. mas eles não tinham ouro e prata para aquele homem. Sometimes we're praying for things, we're expecting things. Então, às vezes, nós estamos a orar por coisas e na expectativa de coisas, But let me tell you something. mas deixa eu te contar uma coisa. God will never give you what will not work. Deus, ele não vai te dar algo que não funciona. God's not going to give to you what's just going to keep you in your same condition. Deus, ele não vai te entregar algo que vai te manter naquela mesma condição. Silver and gold, Ouro e prata, I do not have. eu não tenho. But what I do have, Mas o que eu I'll tenho, give to you. eu vou te dar. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. You can't miss this. Você não pode Listen, perder isso. You can't miss this. Escuta isso. When they spoke, Quando eles falam, I was talking about this last night actually. e aí eu tava a falar isso ontem à noite, na verdade. They didn't even pray for the guy. Eles nem chegaram a orar necessariamente pelo coxo. They didn't pray for him. Eles não oraram por ele. They didn't even ask God about the E situation. eles nem mesmo perguntaram a Deus sobre aquela situação. They just spoke to the condition. Eles só falaram de forma direta aquela condição. And let me tell you why they didn't pray.
E eu vou te dizer o porquê que eles não oraram. There's nothing wrong with praying. Não tem nada errado com orar, The claro. Bible tells us we can pray for the sick. A Bíblia diz que nós podemos sim orar pelo enfermo. But sometimes, Mas às vezes, when you pray for something quando você está a orar por algo and nothing e happens, nada acontece, you can blame God. você vai e culpa a Deus. Well, I guess it wasn't the Lord's will. Falar, talvez não é a vontade de Deus. Maybe it's not the right time. Não é o tempo certo. I just need more faith. Eu só preciso de mais fé. Listen, I'm going to say Escuta. this to you. Same thing I said to you. I want to say this to you Eu vou today. te falar uma coisa hoje. You don't need big faith. Você não precisa de grande fé. You don't need more faith. Você não precisa de mais fé. You just need little faith. Você só precisa de um pouco de fé. Connected to a big God. E entrega esse pouco de fé para esse grande Deus. Jesus said, Jesus diz: faith the size of a mustard seed fé do tamanho de um grão de mostarda. is enough faith to move a mountain. Já é fé suficiente para você mover uma montanha. Come on, that should make some of you free today. Então vamos lá, vamos libertar alguns de vocês hoje. I used to think I had to have big faith. Você é um cara que tem grande fé. Just little faith. Não, só precisa ter um pouquinho de fé. Connected to a big God. Ligado a um grande Deus. But they just, amen. Amém. They already knew what God wanted to do. Eles já sabiam o que Deus queria fazer. So they didn't have to ask God about the situation. Então eles não precisavam perguntar a Deus sobre aquela situação. Sometimes we just need to speak to the situation. Muitas vezes nós só precisamos falar sobre aquela situação. Jesus said God gave all authority to him. Jesus diz que Deus deu para ele toda a autoridade. And he is in you. E ele está dentro de ti. Come on, all authority. Então vamos lá, toda a autoridade. How much does that leave for the devil? Quanto dessa autoridade é dada para o demônio? It's not a trick question. None. Não é uma pergunta trick. É nenhuma mesmo. Não tem nenhuma. No authority for the devil. Nenhuma autoridade para o inimigo. Sometimes we just need to speak to the condition. Então, muitas vezes nós só precisamos falar diante daquela condição. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. But we don't. Let me tell you something. Mas nós não, deixa eu contar algo para vocês. The devil O inimigo, o diabo, always has a suppose for you. ele sempre tem provavelmente, we supposed to, uma suposição. Suppose it doesn't work. Mas suposições não funcionam. Suppose nothing happened. Eu suponho que isso vai acontecer, não acontece. Suppose I look foolish. Provavelmente eu pareço tolo. It's not about you. Não é sobre você, It's about him. é sobre ele. Your responsibility A sua responsabilidade is to obey God. é obedecer a Deus. Listen. Então escuta. Many years ago when I was young in ministry, Muito tempo atrás, quando eu era jovem no ministério, my first time ever in Latin America, actually. foi a primeira vez que eu fui na América Latina. I was in the country of Costa Rica, E eu estava em Costa Rica, big church. uma igreja muito I grande. wanted to see miracles. E eu queria ver milagres. I wanted to see people healed so bad. Eu queria tanto ver pessoas curadas. So the first night, Então a primeira noite, I said, tomorrow night, eu disse, amanhã à noite, we're going to have a healing service. nós vamos ter um culto de cura. If you're sick, come. God's going to heal Se you. você estiver necessitando cura, por favor, venha naquela noite. That night I studied, I prepared a message, everything I knew about Então healing. naquele dia eu preparei uma mensagem sobre tudo que eu sabia sobre cura. The next night I preached. E aí no outro dia eu preguei. I preached the fire of God. I preached about healing. Eu preguei sobre o fogo de Deus, sobre cura. And then it came time for the altar. E aí veio o chamado para o altar. And I said, who needs healing? E aí eu perguntei, quem precisa de cura? And one person came down. Só uma pessoa veio. She was on this side. E ela estava naquele lado. It was a lady Era uma jovem in a wheelchair. que estava numa cadeira de rodas. Now, I would love to tell you Então eu quero te dizer that I had all this faith and power que ready to eu raise her up. tinha muita fé naquele dia. Eu queria te dizer que eu tinha fé naquele dia.
But I had to suppose it doesn't work. Mas supostamente não funcionava. And I started getting scared. Então eu fiquei, na verdade, muito assustado. I'm like, what about headaches? Can we start with that? Does anybody have a headache? Então, talvez, vamos começar com uma dor de cabeça? Alguém aqui tem dor de cabeça? Yeah, amen. Right? And so I said, okay, here's what I'm going to Então do. eu falei, e agora? Vamos ver o que vai acontecer. I'm going to go pray for this lady. Então eu vou lá, eu vou orar para aquela senhora, I'm going to para touch aquela her jovem. and I'm going to keep it moving. E aí eu vou orar por ela e vou continuar a movimentar aqui. Jesus, I just thank you for this lady. E eu falei, Jesus, obrigado por essa senhora. I had no faith all Mas eu não tinha fé de verdade. Jesus, I just ask you to touch her, God. Thank you for her life. Então eu falei, Jesus, obrigado, eu quero que o Senhor toque ela em nome de Just bring Jesus. blessing to her Eu oro life. abençoando a vida dela. In the name of Em nome de Jesus. Jesus. And I started walking away. E eu comecei a virar e And caminhar. she wouldn't let go of my hand. E ela não queria soltar minha mão. She started pulling on my hand. E ela começou a puxar a minha mão. She wouldn't let go. She had more faith than the preacher had. E ela tinha mais fé do que eu tinha. And do you know something? E você sabe o que aconteceu? She pulled herself up E ela saiu da cadeira, ela se lançou da out of cadeira, that wheelchair. fora da cadeira de rodas. She pulled herself up Ela and saiu started e saltou taking steps. e começou a dar passos. And in spite of me, E diferente de mim, God healed her. Deus curou. Boy, when she got healed, Independente de mim, perdão. my faith went from here E a to minha here. fé veio daqui pra cá. I was ready to pray for anything. E agora eu já estava pronto para orar por qualquer Whatever you coisa. have, come here, I want to pray O for que you. vocês querem em oração? Já estou pronto. Give me a dead person. I will pray Então for me dá anything. uma pessoa morta que eu vou ressuscitar agora. Amen. Amém? Listen, Ouça. because when you see God move, Porque quando você vê Deus mover, it affects everything. vai afetar tudo. So they go to him, Então eles foram até ele, just like I went to that lady. da mesma forma como eu fui Silver até and aquela gold, senhora. E eu falo, I don't have. eles falaram, But what I prata e do ouro have, nós não temos, mas o que nós temos, I give to you. eu vou te dar. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, rise up and walk. levanta e anda. Wait, not yet. Não ainda. Because here's the thing. Porque tem uma coisa nesse capítulo. That's not exactly what happened according Porque to the Bible. isso não é o que acontece na Bíblia, que ele já vai levantar. He didn't just immediately get up. Ele não levantou de repente. You see, this is where the enemy comes in to steal the miracle. E aí é quando o inimigo vem e interfere no milagre. When you don't see an É immediate quando response. você não vê imediatamente. But sometimes Mas às vezes, the miracle happens in a o process. milagre acontece como um processo. And the Bible says, E a Bíblia diz, just like with this lady I prayed for, do mesmo forma com essa a jovem que eu orei, Peter takes him by the right hand o Pedro pega ele pela mão direita and pulls him. e levanta. And pulls him. Ele levanta, Pedro Now, levanta aquele coxo. at first, he's pulling on Peter's strength. No primeiro momento, ele tá ali segurando, ele tá pondo toda a força no braço do Pedro. But something in Peter's expectation, Mas algo na expectativa de went Pedro in his e expectation. na expectativa do coxo. And as he pulled him up, E enquanto Pedro puxa o coxo, then the Bible says, a Bíblia diz, immediately, imediatamente, strength came into his feet. a força voltou às suas pernas And he went walking e ele foi caminhando. and leaping E ele foi saltando, saltava e pulava, vamos lá. and leaping and praising God. E adorando a Deus. And the Bible says this, E a Bíblia diz isso. he went through the gate. Ele atravessou o portão. He went through the Ele gate. atravessou a porta. He went through the gate. Ele atravessou o portão. And what I want you to know today, E o que eu quero que você saiba hoje, on this Sunday morning, nesse culto dominical, some of you have been waiting for something, que talvez pessoas aqui estão à espera de algo, believing for something. acreditando em algo. You're at a gate, Você está ali próximo à porta, and today, mas hoje I believe God is eu going to take you through the acredito gate. que Deus vai te fazer atravessar o portão. Today, Hoje,
I believe God's going to do something supernatural. Eu acredito que Deus vai fazer algo no sobrenatural. In your life, your family, A sua vida, a sua your família, situation, your health. a sua situação, a sua saúde. Today, in the name of Jesus, Hoje, em nome de I Jesus, speak over your life. eu falo diretamente sobre a In sua fact, vida.